Bom dia, gente. Obrigado, Marucho. Obrigado, Lorival. Gente, é uma satisfação muito grande estar aqui, porque pela primeira vez nós estamos inaugurando um auditório de pequenos negócios no fórum. Para a gente ter noção dessa importância, para quem está habituado a vir aos fóruns, lembra que, tradicionalmente, os fóruns têm 3 grandes auditórios, que são vendas, gestão e tecnologia. E esse ano, pela primeira vez, a gente está inaugurando o auditório de pequenos negócios. Como o Marucho disse, justamente porque é nos pequenos negócios que mora a inovação, que mora o crescimento do país, o emprego. Bom, e o que me credencia estar aqui hoje, né? Eu acho que barulhinho. O fato é que quando a gente fala em pequenos negócios, se tem uma coisa que une a todos nós, que estamos aqui dentro desse auditório, é um grande sonho. Eu estou mal aqui. É um grande sonho. Qual é esse sonho, afinal? Seja qual seja esse sonho, que seja ficar rico, deixar um legado, cumprir um propósito, ser feliz, algo nos separa desse sonho, que é justamente os desafios e dificuldades do mercado atual. Então, esse auditório ele foi criado justamente para a gente poder discutir esses desafios, e entender, e colocamos isso em várias palestras. Então, rapidamente, falando da minha trajetória até aqui, eventualmente o que me credenciou a estar aqui hoje, como o Lorival falou, eu me considero um comerciante. Não gosto de termos, até porque eu nasci no comércio. Meu pai fundou a Intima Store em 1966, ele é libanês. Como vocês sabem, numa família libanesa, o Lodinha faz parte da família. A gente janta com o Lodinha todos os dias, todos os almoços de domingo, de sábado. O Lodinha é um membro da família. E foi nesse ambiente que eu cresci, com a barriga no balcão. Então, quando fala em raiz, é mais ou menos isso que eu acho que a gente tem que sempre pensar para o comércio. Em 2006... em 98, eu assumi a gestão junto com a minha família, trabalha no negócio minha mãe, minha irmã, meu pai e eu. A gente, em 2006, se lançou na loja virtual, inauguramos o e-commerce, e em 2012 a gente tomou uma decisão importante para a história da empresa. Foi quando até então, nós tínhamos uma confecção também. Hoje nós temos 2 lojas físicas na região do Brás, em São Paulo, e 2 lojas virtuais, que é de varejo e de atacado. E até então nós tínhamos a confecção. Nós decidimos desativar a confecção e nos concentrar no que efetivamente nós sabíamos fazer, que era o comércio. E foi então que a gente fez uma reflexão, quais caminhos nós iríamos tomar, e decidimos que a loja virtual deixaria de ser uma simples ferramenta de apoio às lojas físicas e passaria a ser a 3ª loja do grupo. Foi uma decisão muito acertada, porque hoje chega a representar quase 50% do negócio, e é uma forma que, se a gente for parar para pensar, qual é a melhor forma de você atender o seu cliente, se não num canal que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, gente, dentro disso, a gente está vivendo um ambiente de negócios extremamente difícil. O Brasil é um ambiente muito árduo, muito difícil. Essa pesquisa do E-Commerce Brasil, junto com o Sebrae, aponta que 50% das lojas que abrem, dos pequenos negócios que se lançam no e-commerce, não completam 4 anos de vida. 25% fecham antes de completar 1 ano. Eu fiz mestrado em varejo, e nós tivemos uma aula com o Sérgio Hers, da Livraria Cultura. E ele trouxe uma frase, ele não soube dizer quem era o autor,
Mas essa frase é emblemática e eu acho que reflete muito o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O varejo brasileiro imita os americanos, mas os impostos são belgas, a infraestrutura é africana, as leis norte-coreanas, os políticos venezuelanos e os empresários são do Cirque du Soleil, porque só com malabarismo para aguentar. E aí você fala o seguinte, olha, ele está falando do varejo, tá? Aí você fala do e-commerce, eu multiplicaria isso por 4 vezes. É muito pior. Mas tem muita gente que não acha estressante trabalhar com e-commerce. Inclusive o Renato, de 22 anos, não acha estressante trabalhar com e-commerce. É isso que nós vamos discutir hoje, gente. Essas dificuldades. E dentro da pesquisa do e-commerce Brasil, traz os motivos de fechamento. É importante vocês estarem atentos a isso. Mas o que mais chama a atenção é justamente o fato que 29% dos negócios encerra por baixo faturamento. 27% por falta de planejamento. E aí os motivos vão se estendendo. Mas esses 2 motivos são muito importantes e a gente deve levar em consideração ao longo de hoje e amanhã, onde a gente vai discutir isso em cada palestra, e essa palestra de hoje que se presta a ser um grande apanhado geral de tudo que a gente vai ver nesses 2 dias. Porque um negócio bom é lucrativo. Se não for lucrativo, não é bom. Vamos combinar. E para ser lucrativo, precisa vender. Então, dentro da estrutura da venda, eu fiz a reflexão para montar a linha mestra para essa palestra. E se a gente for parar para pensar em vender, nós vamos ter que responder 4 perguntas. Para quem vender? O que vender? Como vender? E por que vender? Então, dentro dessa linha mestra, eu vou buscar identificar as dificuldades e os desafios que o e-commerce enfrenta na atual conjuntura brasileira. Para quem vender? Tudo começa com a equação do faturamento. Qualquer faturamento passa por essa equação, seja de uma loja física, seja de uma loja online. Você pega a audiência, que é basicamente o número de pessoas que passa na sua loja, multiplica pela taxa de conversão, que é o número de pessoas das quais passaram na sua loja, que efetivamente compraram com você, vezes o ticket médio das pessoas que passaram na sua loja, compraram na sua loja, quanto em média elas gastaram. Você multiplica esses 3 números, você chega ao faturamento de qualquer negócio. Ocorre que o e-commerce, a loja virtual, parte de um princípio onde a audiência é coisa rara. A loja virtual é uma loja num ponto ruim. E aqui que a gente tem que começar todas as nossas reflexões. É uma loja onde não passa gente. E se nós não empreendermos um esforço muito grande em atração de audiência, nós não vamos ter taxa de conversão, nós não vamos ter ticket médio. E eu vou passar um videozinho, que eu acredito que muitos de vocês já assistiram, mas que exemplifica muito bem o que é a loja sem audiência. Bom dia, bom dia, bom dia! 10. Veja que eles pensaram em tudo, né? Eles tinham locutor, carinha vestido de MN, vendedor animado, a loja repleta de produto. Eles tinham pensado em tudo, só tinham esquecido da audiência, que não passava ninguém na rua. E essa é a grande frustração, especialmente do pequeno e médio empresário, do e-commerce. E, normalmente, também, aquela pessoa que tem um negócio físico e se lança na internet falando, eu vou abrir uma loja, vou crescer, vou me desenvolver. E aí se depara com esse problema que é a audiência. E hoje, a audiência é muito cara. O tiro que a gente dá é muito caro e a maioria de nós opta em comprar uma metralhadora e sair dando tiro para todo lado. E aí, como o tiro é muito caro,
A conta do DRE, do demonstrativo de resultados do exercício, não vai fechar. Essa conta da audiência que a gente compra, cobra o preço dela no final da linha, no lucro da empresa. Então essa é a primeira reflexão, a gente tem que trocar a metralhadora, parar de dar tiro por todo lado e pensar em comprar um rifle de precisão, para dar menos tiros, tiros mais assertivos. E para isso é necessário definir muito bem o público-alvo, porque na realidade a audiência não é nada. Diria até que a audiência por audiência sem qualificação é prejudicial. Diminui até o ranqueamento do seu site, se você tiver uma taxa de rejeição muito grande, as pessoas entram e saem do seu site. Portanto, audiência por audiência não vale. O que vale é a audiência qualificada. Como é cara essa audiência qualificada, vamos ser mais assertivos, vamos definir muito bem o nosso público-alvo. Porque formas de captação de audiência tem um monte. Então a dica que eu deixo é, invista no que é seu. Invista na sua marca, nas suas palavras-chave, no rastreamento do seu site, no SEO. Invista no e-mail marketing, nas redes sociais, marketing de conteúdo, métricas e dados. Explore os seus dados. Nós vamos ter palestras riquíssimas. Aqui o Ângelo, que está aqui também, ele vai dar a próxima palestra falando justamente de KPIs, ou seja, indicadores de desempenho. Nós vamos ter palestras do Urgel, da SimilarWeb, do Google, do José Afonso do Google, que vão falar justamente de como explorar métricas e dados. Então nós vamos ter ao longo desses 2 dias palestras muito ricas em se tratando de investir no que é seu. E aí vamos falar do que vender. E a primeira reflexão que você tem que fazer quando você fala o que vender é se você está no oceano vermelho ou no oceano azul. Para quem não está familiarizado com esse termo, é um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. O nome do cara é tão difícil que eu esqueço sempre. Mas o fato é que ele faz uma comparação do Oceano Vermelho, que é povoado de tubarões. E as águas são vermelhas porque elas são tintas do sangue. Aí eu fiz um aperfeiçoamento na tese dele, que eu acho que o sangue, na realidade, é o nosso sangue, o sangue dos pequenos. Porque os tubarões são os grandes varejistas e o sangue dos pequenos que resta nas águas desse oceano. Ou um oceano azul, onde você pode navegar, comprar, pescar à vontade e conseguir realmente ter diferenciais competitivos. E o maior termômetro para você saber se você está num oceano vermelho ou num oceano azul são seus preços e margens. Quanto controle você tem sobre seus preços e margens, mais claro que você está num oceano azul. Quanto menor o controle que você tem sobre seus preços e margens, mais claro que você está num oceano vermelho. E aqui eu trago isso aqui, inclusive, a gente fez numa disciplina lá do mestrado, que é um apanhado geral, é uma planilha de custos média. É óbvio que minha operação é um pouco mais, minha operação é um pouco menos que isso. Mas, em média, esses são os números de uma operação de pequeno porte. Inclusive em torno de impostos, que é de 8%. Uma operação, em média, de início de simples. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual o markup necessário para empatar aquela planilha? É muito rápido, obviamente, a dinâmica da palestra não permite. Normalmente eu faço as perguntas. O fato é que, normalmente, 80% das pessoas erra. O que demonstra que a gente tem que ter uma atenção muito grande em planilhar nossos custos e colocar isso no papel. O fato é que, para zerar aquela planilha que eu acabei de apresentar, o markup é 121%. E eu faço mais uma vez uma pergunta. Vocês acreditam que conseguem ter esse tipo de markup no negócio de vocês? Se sim, ótimo. É muito provável que vocês estão num oceano mais azul. Se não, há que se fazer reflexões se nós estamos no mercado certo ou não. E aí, gente, diante disso, infelizmente eu tenho que anunciar a morte do revendedor no e-commerce. Se você pensa em entrar no e-commerce, se você está no e-commerce e está revendendo,
certamente você vai estar numa posição competitiva muito ruim. Porque, por mais azuis que sejam os seus olhos, no fim do dia, o cliente, se tiver o mínimo de garantia de que vai receber o produto, ele vai optar por pagar um preço menor. E eu digo no e-commerce, porque eventualmente a loja física tem características de localização, de conveniência, que ainda garantem a sobrevida do revendedor. Mas no e-commerce é muita pesquisa de preço. Então, a morte do revendedor se dá justamente em função disso. A concorrência de preços, a concorrência ilimitada no sentido de que você coloca um anúncio hoje e amanhã você já tem 5. Ainda mais se a gente estiver falando em termos de marketplace, onde o buy box é o que manda no preço, na aparição do produto para venda. A concorrência desleal, a indústria indo direto ao varejo, muitas vezes vendendo mais barato do que o revendedor. Então, eu não vejo futuro, eu não vejo como sendo inteligente a gente se manter na revenda. A concorrência desleal, então, gente, o mercado informal de pirataria que nós temos no Brasil. Se vocês pensam que a Feira da Madrugada é uma exclusividade do Brás, eu diria que nós temos uma Feira da Madrugada num dos maiores marketplaces do Brasil. E eu não preciso nem citar nomes, porque todo mundo sabe. Então, em que mercado nós queremos estar? Nesse mercado da deslealdade, da pirataria, da informalidade? Ou nós queremos estruturar negócios para dar sustentação ao nosso sonho que nós iniciamos através de um pequeno negócio? Portanto, a exclusividade é cada vez mais necessária. E as alternativas, muitas das quais nós vamos discutir nesses 2 dias, marca própria, produção própria, desenvolvimento exclusivo, contrato de exclusividade, quando possível, fechar um contrato de exclusividade com alguma indústria é um caminho. Importação exclusiva, porque também não adianta só importar, precisa ser uma importação de um produto que só você tenha, que tenha a sua marca própria, o seu desenvolvimento. Um nicho de mercado ou um mercado premium. Essas passam a ser as principais alternativas. E nós vamos ter palestras muito interessantes que vão tratar desse tema ao longo de hoje e amanhã. E aí a gente vem para a terceira pergunta: como vender? E quando eu falo como vender, eu falo em termos de operação. E a primeira coisa que tem que ficar muito clara para todos nós é que operação no e-commerce é atendimento. E tudo na operação do e-commerce, tudo é atendimento. Então, você fez uma captação de audiência que foi muito agradável para o teu cliente, ele entrou no teu site, gostou do ambiente, navegou, achou o produto, teve toda uma transição fluida, ele gostou da usabilidade do site, tinha disponibilidade de estoque, tinha o que ele estava procurando, comprou, gostou do prazo de entrega prometido, recebeu antes da hora, gostou da caixa que viu, e quando abriu a caixa, o produto estava lá dentro, amassado. Você simplesmente destruiu toda a trajetória de compra do cliente. Ele vai ter uma sensação de mau atendimento. Portanto, cada detalhe, nós temos que estar muito atentos na operação. E aí, como fazer isso com o nosso maior parceiro logístico, né? Onde eles têm o próprio tempo deles, né? Esse produto ainda, essa brincadeira, se der, eu entrego. Se não der, você vai buscar lá na agência, pertinho da sua casa. Não é brincadeira. Então, esse também é um tema, um grande desafio do nosso mercado. Nós vamos ter uma palestra exclusiva sobre esse tema. E também discutir a questão do frete grátis, que cada vez menos está cabendo dentro dos nossos demonstrativos de resultado, dentro dos nossos demonstrativos de apuração de lucros, e discutir alternativas, porque essa é um grande gargalo. Questão dos sistemas e integrações, tudo novo, não existe nada pronto. Se alguém chegar para você e falar, olha, pode comprar que aqui está tudo integrado, está lindo, está maravilhoso, desconfie. Por quê? Porque está todo mundo aprendendo, o mercado ele ainda está se adaptando, as APIs estão sendo abertas, as integrações estão sendo feitas. Então há uma grande ineficiência no mercado, e isso é em todos os setores.
há o maior número de migrações, as pessoas migram de sistema, migram de plataforma, migram de ERP, tentam várias alternativas para resolver, porque quando você sai um pouquinho dos 10, 20 pedidos dias, você já começa a sentir a necessidade de automatizar suas operações. E aqui também vale uma reflexão, que foi muito bem lembrada pelo meu amigo Felipe Souto, da Maxibel, e pelo Mauro Tidel, que são do Sul. O pessoal do Sul sempre tem um senso apurado de negócios, né? Sobre os SaaS, sobre todos os serviços SaaS. E a brincadeira aqui com o SaaS Tanás. Porque a gente fica tão tentado ainda, uma feira como essa, gigante, você tem 200 serviços para contratar e plugar no seu e-commerce. Todo tipo de penduricalho. E aí você fala, não, mas isso aqui vai melhorar minha competitividade. Ah, isso aqui vai melhorar minha lucratividade. Ah, mas isso aqui vai melhorar o atendimento do meu cliente. E a gente vai plugando. Gente, chega lá no fim da linha, sem lucro. A gente não consegue apurar lucro. Então nós temos que ser muito criteriosos. É óbvio que existem serviços que sim, aumentam a sua rentabilidade, valem a pena. Mas temos que ser criteriosos com o SaaS Tanás. Imposto, né? Que país maravilhoso que nós moramos, né? Onde o pequeno empresário se esforça, se mata, treina equipe, traz todo mundo junto, faz, desfaz. E quando você consegue crescer e sai do simples, você ganha um prêmio, que é aumento de carga tributária, aumento de complexidade, aumento de tudo. De todo tipo de situação, a ponto de que hoje existem vários empresários que são obrigados a ficar abrindo CNPJs para tentar se manter no simples, para evitar essa complexidade. Então isso tem que ser colocado no nosso plano de negócios. Vamos ter uma palestra que vai tratar justamente sobre isso, quais são as alternativas quando a gente sai do simples, o que a gente vai esperar. Porque afinal não é só aumento de taxa de carga tributária, é aumento de complexidade. E isso gera o quê? Informalidade, gera concorrência desleal, gera um camarada vem fazer 200 declarações de conteúdo por dia e falar que não é comerciante. É esse mercado que nós estamos vivendo. E esse é um grande desafio que nós estamos enfrentando. E o mobile commerce? Chegou o momento, né, você veja, 27,3% das compras no segundo semestre de 2017, segundo o Web Shoppers, a última pesquisa do Web Shoppers, já foram realizadas por mobile. Provavelmente agora a próxima pesquisa, que vai trazer o primeiro semestre de 2018, certamente vai ultrapassar os 35% e esse número vai chegar a 50% em breve. Portanto, falou em e-commerce, se não quer brincar, não desce no play. Tem que falar em mobile commerce. A gente tem que estar com isso muito bem resolvido, porque uma família média brasileira, de 4, 5, 6 pessoas, certamente vai ter 4, 5 a 6 smartphones acima de 600, 700 reais. Vai sobrar dinheiro para comprar desktop, para comprar laptop? Não vai. Cada vez mais o brasileiro vai investir em smartphone e cada vez mais esse canal vai ser essencial para os negócios. E aqui a gente entra então no fenômeno do marketplace. O camarada foi dormir em 2016, acordou hoje, ele era do mercado de e-commerce. Se ele falar que entende de e-commerce, ele está enganado. Mudou tudo, gente. A estrutura do mercado mudou e eu arrisco dizer que foi em função dos marketplaces. Os varejistas, os grandes varejistas, na sua grande maioria, operam no vermelho há algum tempo. E encontraram no marketplace um grande canal. Poxa, eu vou fazer a venda, né, até baseado no grande case que é a Amazon no mundo. Eu vou fazer muita venda, vou ter só custos tecnológicos e vou ter muito mais lucro. Portanto, eles se especializaram em audiência. Eles se tornaram especialistas em captação de audiência. E foram muito alimentados por nós, pequenos negócios, que entregamos muitas vezes tudo o que eles estavam precisando. Palavras-chave, códigos EAN, os produtos que nós vendemos bem, nós colocamos lá.
Então, há vantagens em trabalhar com Marketplace? Há vantagens. A gente tem que, sim, considerar as vantagens do Marketplace. Traz visibilidade, audiência. O Marketplace ele tem audiência, que é rara, né? Você não precisa de um grande investimento para entrar e começar a operar um Marketplace. Você só paga quando vende. O custo por aquisição é uma vantagem. Não tem o risco da fraude, já está incluso no serviço do Marketplace. É uma boa alternativa para você se lançar no Marketplace. Eu não tenho e-commerce, eu não tenho audiência. Eu tenho produto, eu vou testar meu produto com a audiência do Marketplace, vou fazer, iniciar um fluxo de caixa, começar a minha operação de e-commerce. E é um novo canal. Eu já tenho meus canais, eu tenho minha loja física, eu tenho meu e-commerce. Eu vou abrir um novo canal, que eventualmente eu não teria acesso àquela audiência. Porém, nós temos muitas reflexões a fazer. Tem profissionais do mercado extremamente respeitados que já começam a sugerir que a conta não fecha de jeito nenhum, que nem deve trazer isso como uma alternativa de negócios, mas eu digo que vamos focar nos pontos. O cliente não é seu, o cliente é do Marketplace, primeiro ponto. Segundo, você perde relevância no Google. Você vai colocar suas palavras-chave nesses Marketplaces, o Google vai entender que ele é mais relevante que você, por ter mais audiência, por ser maior investidor no Google, tem isso também. Portanto, vai direcionar a audiência dessas palavras-chave para o Marketplace. Consequentemente, o pequeno negócio vai perder audiência. Tem uma concorrência ilimitada e desleal. Se você pegar um produto de fácil comparação, colocar no Marketplace, em menos de uma semana, vai ter mais uns 2 ou 3 disputando o seu buy box, a sua caixa de compra, em preço. Muitas vezes uma concorrência desleal e pouco inteligente. Você pode gerar uma dependência financeira. Lá pelas tantas, você olha a sua composição de faturamento e vê que você depende 30%, 40%, 50% de um determinado Marketplace, que por um motivo ou por outro, de forma unilateral, pode te desligar. Aí você tem todo o seu estoque, todos os seus compromissos, a sua estrutura. Aquela velha história de não colocar seus ovos numa cesta só. Processos judiciais à revelia. Então você, eventualmente, recebe um processo que vai ser contra o Marketplace vai fazer uma defesa e vai te mandar a conta para pagar, sem nem você estar sabendo o que está acontecendo. Mudanças de regras unilaterais. Você vai receber um e-mail que vai te falar, olha, tal dia o contrato está alterado, aceite ou saia. Simples assim. Você não tem nem alternativa. Ô, mas calma aí, vamos conversar, não está justo. Bicho, aceita, tá bom. Se não está bom, para de vender. Simples assim. E a comissão mesmo no insucesso. Se você pegar e colocar fizer tudo que te é devido, o cliente errou o endereço, você vai pagar a comissão, mesmo tendo que pagar o frete de volta, muitas vezes o pedido vai ser cancelado. Então qualquer coisa que cancele pedido, ainda assim a comissão será retida, porque o Marketplace entende que já fez a parte dele. Então são pontos muito importantes, que a gente tem que levar em consideração. E eu costumo então brincar e dizer, use com moderação. E mais uma frase importante é, não construa sua casa em terreno alugado. E aí vem a quarta pergunta, por que vender? Eu deixei por último, mas deve ser a primeira pergunta. A gente tem que responder em primeiro lugar, afinal de contas, por que a gente está no pequeno negócio? Para realizar meu sonho? Muito bem, legal. Mas tem que ter mais motivo. Será que é só para isso? Só para ganhar dinheiro? Se for para ganhar dinheiro, eu já te digo que a sua posição competitiva já está defasada com relação às pessoas que têm algum tipo de propósito, algum tipo de um posicionamento de negócio mais especial. Porque, gente, a trajetória é muito longa. A gente tem que focar e entender que a estrada
não é fácil. E que se a gente não estiver muito bem acompanhado, se a gente não tiver com coisas boas junto com a gente, não vai valer a pena essa trajetória. A trajetória já é difícil. Então, ou a gente vai fazer essa trajetória de uma forma prazerosa, com gente boa do nosso lado, com bons valores, ou não vale a pena. E aí eu trago esse ensinamento do Simon Sinek, é uma das palestras do TED mais assistidas na internet, e que ele fala sobre esse Golden Circle, o círculo dourado, onde ele fala que 100% das pessoas sabem o que vende. Alguns, como vendem, e muito poucos, por que vendem. E ele faz uma comparação que eu acho muito feliz, até porque ele traz uma empresa que todos nós conhecemos. Então ele fala o seguinte: eu vendo computadores. Meus computadores são super modernos, de última geração, são muito bonitos e rápidos. Quer comprar um? Ele brinca assim. Aí chega a Apple pra gente e fala: nós acreditamos em pensar diferente. E tudo que nós fazemos é para desafiar o atual estado das coisas. Para isso, nós fazemos computadores super modernos, muito bonitos e super rápidos. Quer comprar um? É totalmente diferente, porque parte do porquê e vem para o quê. E é isso que faz com que qualquer um de nós queira comprar um produto da Apple, seja um computador, seja um smartphone, seja um fone de ouvido, seja uma TV, seja um carro. Qualquer produto da Apple é desejado não pelo quê, mas sim pelo porquê. E quando a gente vai fazer, e aí ele fala justamente sobre isso, essa frase é a grande lição do Simon Sinek: as pessoas não compram o que você vende, as pessoas compram o porquê você vende. E quando a gente faz uma reflexão e tenta entender qual o nosso propósito, você tem que ir um pouco na origem do negócio. Porque nós estávamos muito habituados a trabalhar com a questão do planejamento estratégico em cima de 3 grandes variantes, que era visão, missão e valores. Mas hoje, até em termos de administração de empresas, percebe-se que o propósito é ainda mais valioso do que visão, missão e valores. E a definição do propósito mora na origem do negócio. Eu mesmo, para conseguir entender o propósito da Intim Store, eu tive que conversar com meu pai, que em 1954, em 1966, fundou a empresa. Eu perguntei: pai, qual foi a sua motivação? O que te fez, né? Qual foi a sua visão, o seu propósito quando você abriu o negócio? E ele falou: filho, quando eu cheguei do Líbano, eu percebi que as pessoas no Brasil se vestiam muito mal. Que a moda no Brasil era muito desatualizada, mesmo em relação à moda do Líbano. E eu percebia que isso tinha um impacto direto na autoestima das pessoas, consequentemente na realização pessoal das pessoas. Então, eu percebi que se eu pudesse trazer produtos que melhorassem a autoestima das pessoas, eu estaria contribuindo com a realização pessoal das pessoas e, consequentemente, pessoas realizadas são mais felizes. E pessoas felizes fazem no melhor. A partir daí, a gente começou a trazer essa reflexão para dentro do negócio, e quando um colaborador eventualmente se encosta e deixa de fazer o que lhe é esperado, ele para de estar fazendo isso contra o diretor ou contra o superior hierárquico dele. Ele está fazendo isso contra o propósito da empresa. E as coisas começam a fazer muito mais sentido. Gente, o e-commerce ainda é comércio. Eu acho que essa dica, para finalizar, eu comecei falando que eu sou comerciante, e eu termino falando exatamente isso. A gente, muitas vezes, no e-commerce, se perde na complexidade de termos em inglês, na engenharia que o e-commerce se tornou, né? Em termos até da taxa de conversão, e de como captação e tudo. E a gente vai se perdendo e esquecendo que, no fim do dia, a gente, no e-commerce, está fazendo a mesma coisa que os fenícios, há 4.000 anos atrás, faziam lá atrás.
trazer um produto que era desejado, que era uma necessidade, que fosse realmente algo necessário, com um atendimento diferenciado, com um tratamento diferenciado. E lá em casa, nós somos em 4 filhos. Meu filho mais velho, meu irmão mais velho é médico, meu outro irmão é executivo de uma empresa multinacional, minha irmã advogada trabalha conosco, e eu me formei em administração de empresas. Mas desde que eu comecei a falar, eu ouço meu pai dizendo uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês e finalizar a palestra. Seja o que você quiser, mas seja um bom comerciante. Obrigado, gente.